Que essa geração, ela está como se fosse na época de Noé. Orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, chegou a melhor hora da Tua palavra. O irmão tem preparado aqui, mas vai ser inspirado pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já deu a palavra, já deu o instrumento, mas é Ele que vai dar o jeito de pregar, em nome do Senhor Jesus. A mensagem vai ser com Ele, mas a mensagem é tua. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, que enquanto Ele estiver aqui, Senhor, ministrando a palavra dEle, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai até a casa dEle, né, proteja Ele, brinda a casa dEle, pelos filhos, pela esposa, em nome do Senhor Jesus, e que Ele venha diminuir e o Senhor venha aparecer. Fala aquilo que precisamos ouvir, para sairmos daqui mais edificados do que já fomos essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Deus. Pega aquele ali, que a bateria acho que está melhor. Esse aqui está falhando. Vou até botar para carregar. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança, saúdo também todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem em Joel capítulo 2, versículo 27. Joel 2, 27. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, aleluia, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Glória a Deus. É incrível como é que Deus é tremendo, né? Tudo muito interligado. Mas uma coisa que me deixa envergonhado, sabe? Hoje o Senhor estava me colocando uma palavra na minha boca que era sobre isso, se envergonhar, ter vergonha do que está acontecendo com o Evangelho, com a palavra, com a igreja, porque a gente está vendo isso que foi praticamente falado aqui, é disputa, é um querendo ser mais do que o outro, é necessário eu ser isso, é necessário eu ser aquilo, e esquecendo do básico, que aqui a palavra diz, e olha quanto tempo que isso foi dito, antes que Jesus viesse, encarnado, antes que esse continente fosse habitado, antes que a palavra chegasse até nós, já estava sendo profetizado, para todos, para os jovens, para os velhos, para os filhos, para as filhas, para os servos, para as servas. Então o Espírito viria sobre toda a carne. Olha, não foi para um ou para outro, não, para toda a carne. Aí o que eu preciso fazer? Ser servo. Eu não posso achar que eu sou filho, não. Eu tenho que ser servo, eu tenho que servir. Porque a gente está vendo muito é isso, são títulos. As pessoas fazem questão de ter seu título. Parece que a gente continua vivendo naquele regime militar,
que somos todos soldados de um quartel, que, opa, é capitão, e o capitão é sobre o sargento sobre o cabo pisa no... Não! Nós somos servos, todos nós somos servos. Então veio para todos nós esse Espírito, foi derramado. E Jesus foi claro quando veio em Atos 1, no versículo 8, ele fala: recebereis o Espírito, sereis minhas testemunhas em Samaria, nos confins da terra. Ou seja, naquela época ainda não tinha conhecimento que existisse aqui, mas foi profetizado. Então, como o diácono mesmo disse, profecia é isso aqui, ó, que a gente está perdendo tempo, parecendo que as casas, as igrejas viraram clubes sociais. Você chega nas igrejas, é todo mundo preocupado, é tanto título, é tanto ministério de dança, ministério de beber água, ministério de pular, mas você não vê ação. Na rua, o ministério da rua, não tem o ministério da rua, porque as pessoas não vão, porque sempre você, não, eu estou orando para você que está indo, legal, mas por que eu não estou indo? O que me impede? Sou eu mesmo, porque Jesus já fez. Romanos 8 está escrito que o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão, não é aqueles que se acham, não. O grande problema é que eu me acho, porque eu estou na presença do Senhor, eu estou fazendo um trabalho lá na rua, então eu acho que eu já estou, e não é, porque tudo que nós fizemos ainda não é nada, porque a própria palavra diz que as nossas misericórdias são como trapos de imundície. Então eu preciso me contentar? Não, eu preciso achar que ainda não está bom. É igual quando o oleiro está fazendo barro, o artista está fazendo a obra de arte, ele quer fazer o quê? A mais bonita. Ninguém quer pintar uma coisa qualquer. Porque, isso aí é arte contemporânea, aí tu vai ver, é um cara que, meio zoeira, então ele não está preocupado em retratar algo que todos vão entender, não, é aquilo que ele acha que é arte, mas é algo que só você entende, conforme a palavra. Você vai ver, canta lá, baixura e canta lábia, que o Senhor Jesus mandou dizer que ela cantara rafaia, ela quitara maiala. Legal, para quê? Está cheio de gente na igreja que veio pela primeira vez, o cara não sabe nem onde fica o evangelho. Aí está todo mundo só, ela cantara súbia, ela carabá. Aí o cara, do jeito que ele entra, ele vai sair. Aí você no final, alguém aí se sentiu tocado, levanta a mão, vem aqui na frente, pode vir. O cara vai fazer o quê se ele não entendeu nada? Por quê? Porque houve uma disputa daquilo que dos meus dons, como eu já ouvi muito isso. Não, fulano foi batizado, batismo no Espírito Santo. Aí eu falo, legal, mas então tem coisa errada no evangelho. Tem coisa errada. Porque só se o meu é diferente, eu li errado. Efésios capítulo 1, que diz que o evangelho diz que ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito. Evangelho, dito por Jesus. Então, eu sempre falo, o que Jesus disse, para mim, é aquilo ali que vale. O que outra pessoa disse, é bênção, mas vamos confrontar. Porque eu vi muitas pessoas desviando-se do caminho para fazer coisas diferentes em nome de Jesus. Porque você pode fazer, só que naquele grande dia você sabe o que você vai ouvir. Não, mas o que Paulo disse que me fiz disso para poder fazer aquilo. Aí eu, legal. Mas vamos ler o texto?
Paulo disse para a igreja fazer isso? Não. Ele disse, me fiz de fraco para ganhar os fracos. Me fiz de não sei o que lá para ganhar não sei o que lá. Ele não manda ninguém fazer. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Não é porque Daniel entrou na cova dos leões que eu vou falar assim, não, tá tranquilo, eu vou. Não, meu amigo. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. O que que é? Amar o semelhante. Amar o teu inimigo. Amar aquele que não gosta de você. Ah, é difícil? Fica na cruz então, é a parte mais fácil. Então é isso, a gente tem que entender. Foi derramado sobre nós. E a gente tem que ter vergonha quando a gente não leva a sério isso. Por quê? Eu tenho que me preocupar comigo. Não adianta eu tentar salvar o cara que está se afogando se eu ainda não aprendi a nadar. E também não é porque eu aprendi a nadar que eu vou achar que eu já sou salva-vidas. Porque eu preciso me qualificar para ser salva-vidas. Ninguém chega lá, eu sou salva-vida, bota a roupa e vai. Não! Tem um preparo. Você tem que ser enviado por alguém. Você não chega em qualquer posto lá da praia. Cheguei, não, hoje é meu dia. Não, alguém vai te enviar. Um órgão competente para aquilo. A mesma coisa é a palavra de Deus. Precisamos ir? Precisamos. Aqui tem que nos enviar. Já nos enviou, é Jesus. Agora, o que eu preciso? Eu vou escolher? Não. Eu preciso orar para aquilo que eu vou fazer. Não adianta, tem que pregar lá no morro, tem que pregar. Mas é Deus que vai preparar quem vai para lá. Não adianta eu vou lá porque eu já fumei droga, por que eu não vou lá? Não é assim. Agora, o amar, todo mundo pode fazer. Você não precisa se preparar, fazer curso para amar. Você só tem que se entregar. Leu a palavra, ora. Pô, é difícil pra caramba. Pô, é difícil, orar é difícil. Você se concentrar. Aí às vezes você fica assim, caramba, eu não consigo falar. Porque a gente tem muito essa coisa. Eu não posso ficar repetindo. Meu irmão, você não pode deixar de orar. É isso que você não pode. Deixar de orar. Não importa se você está repetindo, não importa, porque é necessário repetir para aprender. Ninguém decora nada se não ficar repetindo, se não ficar lendo. O artista não pega o título, você vai fazer tal coisa, legal, vou lá. Ser ou não ser. Se não ler um montão de vezes, se não ensaiar, não vai fazer. A mesma coisa é a palavra de Deus. Eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que ler bastante para poder lembrar. O Espírito vai fazer você lembrar? Vai fazer você lembrar, mas se você ler, porque Ele não vai botar coisa na tua cabeça. Deus não bota nada na tua cabeça de ninguém. Quem bota alguma coisa na tua cabeça é o inimigo. Por isso que Ele fala, medita. Por isso que Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o poder já foi derramado sobre nós. A gente só não está fazendo uso dele. Por quê? Porque a gente acha que, poxa, não estou preparado. Nunca vai estar preparado. Não tem ninguém na face da terra preparado. Não adianta. Todos os homens de Deus, da palavra, todos eles, não escapou um, erraram. Não escapou um. A começar por Adão, que ainda botou a culpa na mulher, coitada da mulher. Vou encher a bola de vocês, né? Não, mas a responsabilidade era com ele, né? Então, o que acontece? Eu tenho que ter responsabilidade comigo. Então, eu tenho que ter vergonha. Pô, pequei, vou pecar. Mas eu não posso? Falar assim, não, tem que você se arrepender. Porque sem arrependimento não tem salvação, não adianta. E uma coisa é certa, o inferno existe, está lá. Só aguardando. Vai quem quer. É igual golpe. As pessoas caem no golpe porque quer. Por que você caiu no golpe? Você quis vantagem. Aqui, todo mundo que quer vantagem na palavra se deu mal. Não tem essa. Você tem que ver o que é justo, o que é seu. Aquilo que for para você, Deus vai enviar, vai vir até você. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente fica, poxa, mas aquele negócio de, Jó, meu irmão, sabe por que Jó não falou em momento nenhum do diabo?
Porque ele não conhecia o diabo. Só por isso. Porque tem gente, rapaz, eu já cansei de ver em consagrações, toda consagração, orar pela minha filha aqui, porque ela está com, sai espírito e não sei o que lá. Eu falo, meu Deus. Falei, cara, que espírito, não sei o que. Claro que não está, ou então você não está na presença. Pô, que crente que você é, que o demônio entra na tua casa. O demônio não pode entrar na tua casa, só entra se você abrir a porta. Ele não vai arrombar a porta não, ele vai ficar lá também, ó. Igual aqueles filmes antigos de Batman, de Drácula. Drácula só ficava do lado de fora, olhando. Ó. Aí a mulherada, tem um bonitão ali, rapaz, ó, de terno, ou gravata azul, bonito. É ele. Aí ela, entra. Aí ele entra. Por quê? Você abriu a porta. Agora, Jesus bate. Aí você tem que perguntar, quem é? Aí ele vai dizer, Jesus de Nazaré. Aí como a palavra diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você não conhece a voz do teu mestre, meu irmão, você vai se perder. E acontece um monte aí, ó. Às vezes eu vejo que eu fico olhando e falo, maluco, esses caras são muito doidos, ó. Cara, não, que fulano de tal, mas tem que pagar para ir no culto de fulano. Eu falei, cara, eu não pago não, nem vou. Porque se o cara está lá com a palavra, igual eu já ouvi, aí você tem que pagar para o cara poder pregar na tua igreja. Isso não é de Deus não, cara. Não é de Deus. Não tem essa. Jesus, eu não vi, só se está errado. Porque eu vejo aí nego distorcendo a palavra. Não, está aqui, ó. Que os membros têm que, no aniversário do pastor, tem que juntar e dar dinheiro para o pastor. Eu já ouvi isso, de pastor famoso, milionário. Que na hora que tem uma tragédia, ninguém mete a mão no bolso não, fala, estamos fazendo uma campanha, o Pix está aqui. Mas ele mesmo não. Eu falei, eles fazem Pix, estão contando com o dinheiro dos outros. Aí, fazem campanha com o dinheiro dos outros. Mas o que acontece? A gente vive, eu falo, a idolatria está dentro da igreja. O bezerro de ouro não existe mais. Agora existe o homem recebendo ouro. Porque as pessoas estão lá, não, fulano. Eu lembro de um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, porque infelizmente ele já foi embora, mas graças a Deus reconheceu Jesus antes de ir. Aí ele dizia, vou lá em fulano, aqui naquela igreja dela que tem uma oração forte. Aí eu ficava olhando, eu falei, oração forte. Eu falei, cara, que papo de oração forte? Ele, não, rapaz, que a mulher, tem muita fé. Eu falei, tu tem muita fé, mas a oração da mulher que é forte. Tem alguma coisa errada. A idolatria que entra. Mas por quê? Porque se você é educado para fazer a coisa errada, para você é certo. Por isso que é necessário buscar. Porque diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? E você, se você quer sabedoria, você vai pedir a quem? Se você sabe ler, se você não sabe ler, você vai pedir a quem para te ensinar? Um professor, alguém que saiba, pelo menos alguém que saiba. Você não vai pedir alguém que, cara, não sei não, mas... Vamos aprender junto. Aí vai dar ruim. Pede a Deus, Deus faz milagre. José Luiz sabe. Quer sabedoria? Deus te ensina? Ensina. Por quê? Porque foi derramado sobre nós. Aconteceu lá em Pentecoste, o que já havia sido dito em Joel. E veio como língua de fogo. E a galera foi receberam, falaram em várias línguas dos povos que estavam ali. Maneiro? Todo mundo, poxa. Como é que pode ser indouto, né? Ser sem estudo e falando cada um em porque a sabedoria cada país, né? é de Deus. Cada país, idioma estrangeiro. Então o que aconteceu? Falaram, pregaram, pessoas se converteram. Por quê? Porque entenderam que aquilo ali era de Deus. Agora a gente vê aí as pessoas falando, a gente não vê nem as pessoas que estão falando, Deus que me perdoe, se convertendo.
Porque não demora muito, você vê a pessoa, aí, pô, cair. Aí tu fala, pô, cara, você está pior do que o Vasco, hein? Cai muito. Não pode, cara. Meu irmão, vigia a ti. Se você não se vigiar, porque, fulano tá legal, ora por ele. Ora, já foi atrás. Não é, eu não tenho nada com isso. Tem, rapaz, tem. Ele é da igreja de fulano, problema, ele é da igreja de fulano, mas ele é filho de Deus. Porque a igreja que vai para o céu é a igreja dos remidos, pelo sangue do Cordeiro. Não é o que está na Batista, não é conforme foi dito. Conforme é até um sonho que John Wesley teve sobre isso. Né? Eu achei até bonito que o dia que eu falei sobre isso lá no Café Amargo, tinha um rapaz que o nome dele era John Wesley. Aí eu falei, caraca, maluco, Deus é tremendo. Aí eu falei sobre isso. O nome do cara era John Wesley. Mas então o que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer? Ler, orar, jejuar, vigiar os teus atos. Porque se eu vigio aonde que eu estou pisando, aí a palavra é lâmpada para o meu caminho. Agora, se eu fico só, né? Tem igreja que você vai, aí o cara fala uma parada, ele está orando, fecha os olhos, vamos fechar os olhos, vamos orar, aí fica assim. Tem igreja que você vai, as pessoas, cada oração, tu fica assim, ó. Você não consegue nem orar, porque a oração do outro, Senhor, que não sei o quê, que isso, que aquilo, aí fala tanta coisa, e tu, legal, mas, e aí? Deus colocou no meu coração uma vez que aqui é lugar para você orar pelos outros. Na tua casa é lugar para você orar pela tua família, lá no teu secreto. Agora, você vai em determinados lugares, aquela disputa aí, fulano, não vou orar não, porque fulano está aí, a oração de fulano é mais bonita do que a minha. Aí eu falo, cara, eu fico imaginando, Deus deve ficar assim, meu Deus, esse povo não aprende. As pessoas acham que a oração tem uma oratória bonita, é conversar com Deus. Aí acho que Deus diz assim, rapaz, Zacarias para todo mundo. Todo mundo igual a Zacarias. Aí que eu queria ver. Aí, vamos orar em Libra, que é melhor. Aí que eu quero ver. Porque, meu irmão, eu vejo o negócio, Senhor, que não sei o quê. Aí tu fala, cara, tu tá de brincadeira. Tu tá fingindo que tu tá chorando. Não é por aí, sabe? Igual eu estava ouvindo uma pregação hoje em dia, que eu fiquei assim olhando, hoje, o cara pregando sobre, aí falou lá, Esther, Mardoqueu, tal, aí no capítulo 4 ele falando, aí eu falei, falando do capítulo 4, eu falei, se ele não falar no versículo 14, que é o mais forte que tem nesse, aí ele pulou para o 16, aí a Esther falou, mas orem por mim, façam jejum por mim. Aí eu falei, rapaz, aí daqui a pouco ele foi para o outro lado, tal. Aí eu falei para minha mulher assim, aí no final, ninguém entendeu nada, porque ele fez sabe, aquela coisa de Mardoqueu para lá e não que Amã isso e tal, mas a mulher de Amã mandou fazer uma forca. Isso aí é a palavra da sabedoria, fala, ninguém entende nada. Aí você tem que pedir a Deus, me dê entendimento. Meu irmão, você está pregando algo que tem as palavras-chave, você tem que, esse versículo aqui é chave. É isso aí. É chave. Ele vira para Esther, Mardoqueu, manda um aviso para ela, que ela fica assim, não vou não, tem um mês que ele não me chama. Se não apontar o cetro de ouro, eu morro. Tem um monte lá, na fila. O que não faltava era menina preparada para tomar lugar. Aí ele fala, certo que se tu não fores, o Senhor enviará outro para ir no seu lugar, mas tu e tua casa, de certo, padecerão. E tu e tua casa, ele está incluído, né?
a gente tem que lembrar de Acã. Acã meteu a mão naquilo que não era para A meter. família toda foi. Aí, Foi. mais importante, aí o que faltou? Mas por que foi? Culpa dele mesmo. Porque foi tirado. Quem foi? Tiraram desde lá de cima. Por que ele não chegou Aí ele falou assim, não, ó, pô, Josué, Família, compartilhou. falhei. Não, as famílias nem sabiam. De certo não sabia. Sabe por quê? Mas a lei antigamente era até a família. Mas o que acontecia? Se ele se arrependesse antes, quando tiraram, tem anátema no meio. Quem é o anátema? Pô, fui eu aqui, foi mal. Vacilei. Ele sabia com quem que ele estava. Ele sabia que ele estava com o Senhor. O Senhor estava ali. Ó. Se o Senhor disse que tinha, é porque o Senhor viu. Deus não fica assim, ó, não está de bobeira, ele está de olho. Por quê? Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Não tem nada que aconteça de bem ou de mal que Deus não esteja ciente. Porque, como ele mesmo diz em Isaías 45, eu crio bem, eu crio mal, eu faço todas as coisas. Então não dá para você se esconder de Deus. Por isso que é necessário. É servo, quer servir? Vem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é isso que a gente precisa fazer. Vamos fazer? Vamos. Não esquenta não, porque o Senhor haverá de nos fortalecer, de fazer com que nossa caminhada seja de acordo com aquilo que Ele quer. Porque conforme Ele disse para Ananias falar para Paulo, em Atos 9, no versículo 16, ele me é um vaso precioso e ele precisa saber o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. Então a gente não foi chamado para ter vitória. A vitória é de Cristo, foi na cruz. A gente foi chamado para padecer mesmo, porque morrendo a carne, cresce o Espírito. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com palmas, louvemos o Senhor.